aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Vel. A gente vai mergulhar num tema central da fé cristã, Uhum. a missão da igreja. E... E para desvendar esse assunto, tenho aqui a Ana, especialista no tema. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Missões é um assunto que mexe muito comigo. Com certeza. Ah, A base do nosso papo hoje é a palestra A Igreja Local e Missões, isso. do Marco Antônio Caetano. Ele já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. Qual o papel da igreja local, aquela que a gente frequenta todo domingo no trabalho missionário? Essa é a questão central, né? Total. A palestra tem um objetivo bem definido. Mostrar como a igreja local é protagonista na obra missionária. E o potencial que ela tem para gerar impacto global. E sabe o que ele usa para sustentar essa ideia? O quê? A Bíblia. A Bíblia como base. Me conta mais sobre isso. Ele vai lá no início. Aham. Em Gênesis 3.15, o versículo que fala da inimizade entre a descendência da mulher Certo? e a descendência da serpente. Sim. Ali, na primeira promessa de um Salvador, a gente vê a semente da missão. A ideia de levar a mensagem de Deus pro mundo. Nossa, então a missão já está presente desde o comecinho da história. Incrível como ele usa esse exemplo para mostrar a raiz de tudo. Pois é. E para ilustrar ainda mais essa missão no Antigo Testamento, ele usa a história de Abraão, Legal. em Gênesis 12. Deus chama Abraão para largar tudo, terra, família, conforto, e ir para um lugar completamente desconhecido. Deus promete fazer dele uma grande nação e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. É um chamado missionário e tanto, né? Total. Abraão tem que largar tudo e confiar na promessa de Deus. Pois é. É um exemplo poderoso de fé e obediência. Sim. E no Novo Testamento, quais exemplos a gente encontra na palestra? No Novo Testamento, ele destaca a grande comissão. Aquele momento crucial em Mateus 28, onde Jesus dá a ordem para os seus discípulos. Certo. Ele manda eles fazerem discípulos de todas as nações, É. batizando e ensinando. É a base, o alicerce da missão cristã. Verdade. A grande comissão é o marco, né? É o ponto de partida para a expansão do evangelho para o mundo todo. Com certeza. Mas me fala, o Marco Antônio não para por aí, certo? Não mesmo. Ele também usa o exemplo da igreja de Antioquia, que é descrita no livro de Atos, capítulo 13. Essa igreja é um modelo de comunidade missionária, sabe? Interessante. Eles não só enviaram missionários, como Barnabé e Saulo, mas também os prepararam, Legal. treinaram e os comissionaram para a obra. Eles foram além do vão e falem de Deus por aí. Eles realmente investiram nos seus missionários. Nossa, que exemplo inspirador. A igreja de Antioquia realmente serve como modelo para as igrejas de hoje. Me faz pensar em como podemos aplicar esse tipo de cuidado e investimento nas missões hoje em dia. É verdade. E é justamente isso que ele destaca. A igreja local tem um papel fundamental no envio de missionários. Sim. Não é só mandar, é preparar, é cuidar, É. é dar suporte. É ser uma base sólida para que os missionários possam ir fazer o trabalho deles. Com certeza. Com mais segurança e respaldo. E falando em suporte, como a igreja local pode apoiar os missionários na prática? Boa pergunta. O que a palestra fala sobre isso? Ele destaca dois aspectos cruciais: o financeiro e o espiritual. Certo. O apoio financeiro, por exemplo, é essencial para que os missionários se mantenham no campo e consigam realizar o trabalho deles. Ele usa o exemplo da igreja de Filipos, Sim. que sustentava o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, como a gente vê em Filipenses 4. É interessante pensar que, naquela época, as igrejas já entendiam a importância de investir financeiramente na missão. A igreja de Filipos era parceira de Paulo no ministério, não só na fé, mas também no suporte prático. Isso demonstra um nível de comprometimento muito grande. Mas, e o apoio espiritual? Como a igreja pode ajudar nesse sentido? O apoio espiritual e emocional também é fundamental. Sim. Oração, Aham. cartas de encorajamento, Essa. visitas. Tudo isso faz a diferença na vida do missionário, que muitas vezes enfrenta desafios e dificuldades no campo. A igreja local funciona como uma base, um porto seguro para os missionários. Imagina só a força que o missionário sente ao saber que tem uma comunidade inteira orando por ele. É verdade. Mandando mensagens de apoio, se importando com o bem-estar dele. Com certeza. Saber que tem gente orando por você, te apoiando, te incentivando, faz toda a diferença quando você está longe de casa em um ambiente muitas vezes desafiador. E a oração, como você mencionou, é uma ferramenta poderosa. Sem dúvida. E o Marco Antônio reforça isso na palestra. Ele cita 2 Tessalonicenses 3.1, onde Paulo pede aos irmãos que orem por ele e pelo avanço do evangelho.
E ele ainda compartilha vários testemunhos É legal? de como a oração impactou o trabalho missionário de forma poderosa. É incrível ver como Deus age através da oração, abrindo portas, mudando corações e transformando situações. Demais. A oração realmente move montanhas. Mas me diz uma coisa. E para aqueles que, como eu, não são missionários profissionais? Qual é o nosso papel em tudo isso? A gente pode contribuir de alguma forma. Claro que sim. Marco Antônio também fala sobre a importância da igreja local se envolver em missões locais. É levar o evangelho para nossa própria comunidade, para os nossos vizinhos, amigos, familiares. É ser missionário onde a gente está no nosso dia a dia. Isso me faz pensar que muitas vezes a gente complica demais as coisas, né? Missão não precisa ser algo distante que acontece só em outros países. Ela pode começar aqui, na nossa rua, na nossa cidade, nas nossas relações. Exatamente. É sobre levar o amor de Deus para onde a gente for, em cada interação, em cada gesto. E é sobre isso que vamos conversar mais na próxima parte do nosso Deep Dive. Pois é, relembrando um pouco a primeira parte, né? A gente viu como o Marco Antônio Caetano defende a importância da igreja local como protagonista na obra missionária. E usa vários exemplos bíblicos, tanto do Antigo Testamento com a história de Abraão, Sim. quanto do Novo Testamento com a Grande Comissão e o exemplo da igreja de Antioquia para mostrar como essa missão está enraizada na fé cristã. É verdade. E um ponto que ele destaca, que me chamou a atenção, é a importância do apoio da igreja aos missionários. Não só apoio financeiro, que é fundamental para a sobrevivência e o trabalho no campo missionário, Sim. mas também o apoio espiritual e emocional. Uhum. É verdade. Ele usou o exemplo da igreja de Filipos, que sustentava Paulo em suas viagens, Isso. para ilustrar esse compromisso prático com a missão. Mas me fala um pouco mais sobre esse apoio espiritual e emocional. Como a igreja pode fazer isso na prática? Olha, a gente pode pensar em várias formas. A oração, por exemplo, é uma ferramenta poderosa que conecta a igreja aos missionários mesmo à distância. Imagina a força que um missionário sente ao saber que tem uma comunidade inteira intercedendo por ele. Sim. Pelas dificuldades que ele enfrenta, pelas pessoas que ele está tentando alcançar. É verdade. A oração nos une, né? Cria um elo de apoio e de cuidado mesmo quando estamos fisicamente separados. E além da oração, o que mais a igreja pode fazer para demonstrar esse apoio? Cartas de encorajamento, por exemplo. São gestos simples, mas que podem fazer toda a diferença no dia a dia de um missionário. Manter contato, enviar notícias da igreja, celebrar as conquistas, oferecer palavras de conforto nos momentos difíceis. Tudo isso contribui para que o missionário se sinta amado, cuidado, parte da comunidade. É como se a igreja fosse um abraço à distância, né? Um lembrete constante de que eles não estão sozinhos nessa jornada. E o Marco Antônio mencionou outros tipos de apoio na palestra. Sim. Ele fala também da importância das visitas, quando possível. A presença física, o contato pessoal, o tempo compartilhado, tudo isso fortalece os laços entre a igreja e os missionários. É uma oportunidade de ouvir as histórias, compartilhar as experiências, celebrar as vitórias e oferecer apoio nos momentos de desafio. Faz sentido. É como se a igreja dissesse: estamos aqui com você em todos os momentos. E ele fala sobre os desafios que a igreja enfrenta em relação às missões. Com certeza. Ele menciona a falta de visão missionária em algumas igrejas, as dificuldades financeiras, resistência cultural, a falta de preparo. Mas, ao mesmo tempo, ele destaca as oportunidades que se abrem para a igreja no mundo de hoje. Que legal. Que tipo de oportunidades eles mencionam? Uma delas que eu acho fascinante é a globalização. Apesar de todos os seus problemas, a globalização acabou aproximando as pessoas, as culturas. Hoje a gente tem acesso a realidades que antes pareciam tão distantes, e isso abre um leque enorme para a missão da igreja. Verdade. A gente pode se conectar com pessoas do outro lado do mundo, conhecer suas culturas, suas necessidades e compartilhar a mensagem do evangelho de uma forma que antes era impensável. É como se o mundo tivesse se tornado um grande campo missionário, interligado pela tecnologia e pelas relações interculturais. Exatamente. E por falar em tecnologia, essa é outra oportunidade que o Marco Antônio destaca na palestra. A internet, as redes sociais, as plataformas de comunicação, tudo isso pode ser usado para propagar o evangelho, para conectar pessoas, para construir pontes entre culturas e continentes. É verdade. A gente pode usar a internet para evangelizar, para discipular, para oferecer apoio aos missionários, para mobilizar a igreja em prol da missão. As possibilidades são infinitas. Com certeza. E além da globalização e da tecnologia, o Marco Antônio também destaca a importância das parcerias entre igrejas, organizações missionárias e outras instituições. Ele acredita que a união faz a força, que juntos podemos alcançar muito mais pessoas com a mensagem do evangelho. É verdade. A colaboração, a troca de experiências, a soma de recursos e talentos, tudo isso potencializa o trabalho missionário. E ele fala sobre como a gente, que não somos missionários profissionais, podemos nos envolver na missão. Sim.
Ele desafia cada um de nós a encontrar o nosso lugar na missão, a descobrir como podemos contribuir a partir dos nossos dons, talentos e recursos. E dá dicas bem práticas para isso que a gente vai explorar na próxima parte do nosso Deep Dive. Que legal! Tô curioso para saber mais sobre essas dicas práticas. Acho que essa parte vai ser especialmente interessante para quem quer colocar a mão na massa e fazer a diferença no mundo. Então, pessoal, fiquem ligados para a terceira e última parte do nosso Deep Dive. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive. A gente já viu bastante coisa sobre a missão da igreja, os exemplos bíblicos, a importância do apoio. E agora, na reta final, vou falar das dicas práticas que o Marco Antônio Caetano dá na palestra para a gente se envolver na missão, seja qual for a nossa realidade. Isso. E ele começa com uma dica que, para mim, é a base de tudo. Cool. A oração. Ele nos desafia a orar diariamente pelas missões, pelos missionários, a levar as necessidades do mundo diante de Deus. E não é aquela oração rapidinha antes de dormir, não. É separar um tempo para interceder, para entrar em sintonia com o coração de Deus. E pedir a direção dele para a obra missionária. Verdade. A gente costuma ouvir que a oração move montanhas. Mas às vezes esquece da força que ela tem. E quando a gente fala de missões, a gente está falando de transformar vidas, de levar esperança. Sim. Há lugares que muitas vezes estão em situações desesperadoras. A oração é o combustível que impulsiona a missão. Concordo. E além de orar pelos missionários que estão no campo, enfrentando desafios, culturas diferentes, barreiras linguísticas, a gente também pode orar pelas pessoas que eles estão tentando alcançar. Pedir a Deus que abra os corações, que prepare o caminho, que a mensagem do Evangelho seja recebida com amor e compreensão. A oração é como se fosse um ato de fé em ação. A gente reconhece que não pode fazer tudo sozinho, que precisa da força de Deus para a missão ser frutífera. É como se a gente estivesse unindo as nossas forças às dele, numa parceria poderosa. Exatamente. E a segunda dica do Marco Antônio é sobre o investimento financeiro em projetos missionários. Ele lembra que existem tantas organizações sérias fazendo um trabalho incrível ao redor do mundo que precisam do nosso apoio. E não precisa ser uma fortuna. Qualquer quantia doada com amor, com um coração generoso, pode fazer diferença. Com certeza, a gente pode contribuir com o que puder. Seja muito ou pouco, importante é se envolver e participar da missão também com os nossos recursos. É sobre sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu, usando os nossos bens para abençoar outras pessoas, para levar o evangelho adiante. E a terceira dica sobre o evangelismo local. A gente já falou sobre isso antes, mas vale reforçar. A missão não precisa ser algo grandioso que envolve atravessar oceanos. Ela pode começar aqui no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa comunidade. Verdade. A gente pode ser missionário no trabalho, na faculdade, no supermercado, na academia, em qualquer lugar. É sobre levar o amor de Deus para onde a gente for, em cada interação, em cada gesto. É sobre sermos luz em um mundo que muitas vezes está cheio de escuridão. É isso aí. E para quem se sentir chamado para algo mais desafiador, a quarta dica do Marco Antônio é: participe de uma viagem missionária. Uma experiência transformadora que te coloca em contato com outras culturas, te tira da zona de conforto e te mostra o poder do evangelho em ação. Sem dúvida. É uma oportunidade de servir ao próximo de uma forma mais intensa, de vivenciar a missão na prática, de aprender com outras culturas e de crescer na fé. E a última dica, mas não menos importante, é sobre mobilizar a nossa igreja para a missão. Exatamente. A gente pode conversar com o pastor, com os líderes, incentivar a criação de grupos de missões, promover eventos para arrecadar fundos, conscientizar a comunidade sobre a importância de apoiar a obra missionária. É sobre contagiar a igreja com a paixão pelas missões. É sobre fazer da missão um estilo de vida, um valor central da comunidade. É sobre viver a nossa fé de forma integral, colocando em prática o amor de Deus no mundo. É sobre isso. Levar o amor de Deus para o mundo de todas as formas possíveis. Sermos discípulos de Jesus, não só da boca para fora, mas com atitude, com ações concretas. Que jornada a gente teve nesse Deep Dive? Começamos explorando a pergunta: qual o papel da igreja local nas missões? E vimos que cada um de nós tem um papel fundamental, que a gente pode contribuir de diversas formas, seja através da oração, do investimento financeiro, do evangelismo local, da participação em viagens missionárias ou da mobilização da nossa igreja. E a beleza disso tudo é que não existe uma fórmula mágica, um caminho único. Cada um de nós pode encontrar a sua maneira de se envolver, de fazer a diferença, de ser um agente de transformação no mundo. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Qual vai ser o seu próximo passo na missão? O que você vai fazer para impactar o mundo com o amor de Deus? Pense nisso. E até a próxima!